Sexta-feira, dia 19 de junho, agora, Quiron entra em Touro. E nesse vídeo eu vou falar sobre o presente que Quiron é para cada um de nós, com o potencial da gente transformar sofrimento em liderança. Eu vou falar também sobre os possíveis efeitos de Quiron em Touro, entre eles envolvendo mudanças no sistema financeiro mundial. E eu vou falar também sobre uma outra possibilidade muito bonita, que é o ressurgimento de práticas de cura ancestrais e do surgimento de práticas e de tecnologias de cura que vão aparecer durante esse período. O meu nome é Jai, eu sou terapeuta há 27 anos, e eu trabalho com técnicas que atuam no corpo, na mente e no espírito. O meu foco é em técnicas para a gente utilizar dentro de uma base contínua de transformação. A astrologia é uma dessas ferramentas. A astrologia basicamente é um estudo de ciclos, a astrologia é um estudo de arquétipos e de potenciais, tá? Que eles facilitam as nossas escolhas. Vamos lá, Quiron. A mitologia de Quiron é muito significativa e muito representante. Ela representa muito sobre os aspectos de ferida e de sofrimento. A imagem mitológica do Quiron é de metade homem e metade cavalo. Tá? A metade cavalo é a nossa parte instintiva, a nossa parte vigorosa. A metade homem, metade humana, é a nossa capacidade de utilizar as nossas faculdades mentais, espirituais, de uma forma consciente. Quiron representa essa ponte. Quiron representa essa conexão entre esses dois mundos. E durante aqui o vídeo, eu preparei uma sequência, eu vou explicando isso para você, trazendo alguns exemplos práticos. Tá? 2018, Quiron entrou em Áries. E aí, nesse momento, eu te convido a refletir como é que foi de 2018 até agora, 2026, especialmente a partir de 2020 para cá. Os temas de Quiron em Áries ficaram muito marcados na busca por soberania, na busca pela independência, tanto a nível de países, quanto a nível de grupos, quanto a nível de indivíduos, batalhando pela sua independência. A palavra batalhando é bem Áries. Entrando em Touro, tá? Ele vai entrar agora em Touro, ele vai ficar 3 meses em Touro, depois ele retorna, e em 2027 ele segue a sua jornada definitivamente em Touro, e ele vai ficar em Touro até 2033. Touro, os temas de Touro são estabilidade. Tá? Áries começa, Áries é o início de todo o processo. Touro é um processo de firmar aquilo que foi começado, aquilo que foi começado, aquilo que começou. Então, os temas de Touro têm a ver com estabilidade, têm a ver com segurança, tem a ver com dinheiro, tem a ver com propriedades, tem a ver com produção agrícola, tem a ver com alimentos, tem a ver com tudo aquilo que é material e tangível, tem a ver com valores, beleza? Quiron sempre traz crises. Os temas de Quiron são crises para a gente sacudir e transcender, para a gente ir além daquilo que a gente conhece. Tá? Então, também já vou falar um pouco mais das pessoas que nasceram com Quiron em Touro. Tá? O fato é, todo mundo tem Quiron no seu mapa astrológico. Esse arquétipo, ele atua dentro de cada um de nós. E em Touro, veja, as pessoas que nasceram com Quiron em Touro, da nossa geração, são pessoas que nasceram entre 1976
a 1984. Essas pessoas, elas vão pegar o retorno de Quiron. O ciclo de Quiron dura 51 anos. Tá? Então, como Quiron é muito associado à ferida, a uma ferida original, os períodos do retorno de Quiron no mapa astrológico, que acontece por volta de 50, 51 anos de idade, são períodos muito preciosos para a gente olhar para essa ferida com possibilidade de ter uma nova consciência em vias de cura. Tá? Toda vez que um corpo celeste muda de signo, como é o caso de Quiron agora, um corpo celeste mais lento muda de signo, o impacto arquetípico dele na coletividade é muito grande. Então, observa, nem entramos ainda com Quiron em Touro, e um dos temas que tem a ver com Touro, que é a natureza, já está muito forte. Tem muitos canais, com gente muito séria, falando dos impactos do El Niño e como que isso vai afetar a nossa estabilidade, vai afetar a produção agrícola, vai afetar muita coisa. Tá? Então, pega essa referência, porque isso é muito simbólico dentro desse período. E lembrando, ele vai ficar por 3 meses, então é um tempo da gente observar o que acontece na nossa vida e o que acontece na coletividade. Tá? Lembrando que Quiron, ele é um professor interno. Quiron, ele ensina a gente a transcender o nosso sofrimento e transformar ele. Tá? Eu já vou falar disso um pouco mais adiante. Vou falar um pouco mais da mitologia de Quiron, que é o seguinte, olha, a ferida original de Quiron começa assim que ele nasce. A mãe de Quiron fica muito horrorizada quando vê um centauro, né? Ela deu luz a um centauro, metade homem, metade cavalo, e ela acha aquilo um horror, e ela rejeita o filho. E ela abandona o filho. Essa é a primeira ferida de Quiron. Então, fica muito presente com isso, porque Quiron, no nosso nível, na nossa jornada pessoal, na nossa mitologia pessoal, está muito ligado a sentimentos muito profundos e muitas vezes inconscientes de rejeição e de abandono, que são experiências profundamente dolorosas. Tá? Sentimentos profundos de abandono, sentimentos profundos de rejeição. E a gente tende a recriar essas experiências na nossa vida, porque, como disse o sábio Carl Jung, até que o inconsciente se torne consciente, você vai reproduzir ele e você vai chamar isso de destino. E esse é um dos presentes de Quiron, a gente poder olhar para as nossas feridas e transcendê-las. Beleza? No mapa astrológico, quando a gente olha onde Quiron está, isso é muito bonito que eu vou falar, porque ele sugere onde a gente tem um potencial de um dom. É o sofrimento que se transforma num dom. Tá? Mahatma Gandhi, que foi um grande líder indiano, ele tinha Quiron no primeiro grau de Áries. Martin Luther King foi um grande líder social, ele tinha Quiron em Touro. Tá? Ou seja, essas pessoas transformaram sofrimentos em uma tremenda liderança. Esse é um dos presentes que Quiron tem para nos entregar. Quando a gente fala de Quiron, são 3 arquétipos ali juntos. Um deles é, obviamente, o curador ferido, como eu estou falando aqui, porque Quiron, através da sua ferida, e tem outros, né, o mito vai se desenvolvendo, ele
vai buscar formas de cura. Então ele se torna um herbalista, ele se torna um excelente astrólogo, ele se torna um mentor de heróis, ele é o mentor de Hércules. Ou seja, a história dele está muito envolvida com o estudo a partir, movido pela necessidade de cura. Então, esse é o nome do curador ferido. O outro arquétipo que está presente dentro da mitologia de Quiron é o xamã. O xamã é esse que é capaz de transitar entre mundos. O xamã vive a sua vida normal, ordinária, e ao mesmo tempo ele transita no mundo espiritual. E a órbita de Quiron, ela sugere muito isso, porque Quiron transita entre Saturno e Urano. Saturno é o mundo físico. Saturno é um mundo, é a estrutura social, como a gente conhece. Saturno são os limites dentro, os limites mentais, os limites sociais, toda forma de estrutura de limites que a gente conhece. Tá? É o mundo 3D, material, tangível. Urano, ele é o outro lado. Urano é mental, é um mental superior. Urano, na mitologia, está muito ligado a Prometeu, aquele que rouba o fogo dos deuses e entrega para a humanidade se desenvolver. Então, alguns astrólogos chamam Urano de a mente de Deus, que são coisas que inicialmente a gente não faz parte do nosso mundo ordinário, mas pum, surge, aparece e traz processos evolutivos. Tá? Quiron transita entre essas duas naturezas, entre esses dois arquétipos. E a imagem da ponte, a imagem da reconexão através da vulnerabilidade, através do contato com a própria dor, através da humanização que o contato com a ferida proporciona, ele faz essa conexão entre mundos. E isso possibilita todo um trabalho evolutivo. Tá? Então, Quiron, ele é o terapeuta do zodíaco. Tá? Ele tem essa visão holística, ele tem essa visão de que nós somos parte de um todo integrado, e em Touro, essa parte instintiva, ela é extremamente importante, como eu já vou falar mais sobre isso. Então, Quiron entrou em Touro a última vez, ele pisou em 1976 e saiu em 1984. No ciclo anterior, Quiron entrou em Touro em 1926 e ficou até 1934. Vamos relembrar. Em 1929, teve a quebra do mercado financeiro em Wall Street. Isso criou um colapso financeiro no mundo todo. Lembrando, Touro tem a ver com dinheiro, Touro tem a ver com valores, Touro tem a ver com propriedades. Tá? Então, ele fez esse trabalho, e a Segunda Guerra Mundial tem ela segue essa quebra no mercado financeiro, porque a partir de grandes crises criam-se guerras. Tá? Isso é papo para outro vídeo. Mas o fato é o seguinte, quando a gente olha a astrologia, obviamente eu estou falando só de Quiron em Touro, tem outros aspectos. Tá? Um deles é, assim que Quiron pisar em Touro, ele vai fazer quadratura com Plutão em Aquário. São dois signos fixos. Tá? Isso sugere uma interrupção na distribuição de alimentos globais, distribuição global de alimentos. Isso sugere a gente, dentro de várias outras mudanças, precisar se realocar em comunidades locais, e trazer uma outra visão para a agricultura familiar,
trazer uma outra visão para o comércio local, tá? Ou seja, a forma como a gente vai lidar com esses valores, existe uma grande possibilidade de mudar, beleza? E um outro aspecto que também é parte desse cenário, no dia 30 de maio, Júpiter entra em Leão. Leão é o oposto complementar a Aquário. Júpiter fazendo oposição a Plutão sugere que a consciência da distância, da tremenda diferença da concentração de renda entre os muito ricos e aqueles que, cara, não tem nem trabalho, isso vai ficar, essa disparidade vai ficar mais evidente, e dentro de todo esse cenário, tem mais outros elementos do cenário que eu não vou entrar agora nesse vídeo. É a fórmula perfeita para agitação social e para aumentar as revoluções e os protestos e as exigências de mudança necessárias que a gente está passando nesse momento, tá? A mudança na consciência é a grande chamada para a humanidade. Eu venho falando aqui e vou repetir. 2025, 2026, 2027 são anos de profundas mudanças no planeta. As pessoas que nasceram com Quiron em Touro, se a gente fala de valores, Touro tem a ver com toda essa substanciação. Então, quando a gente olha no mapa astrológico, onde Touro está, é onde a gente precisa e a gente deseja mostrar e demonstrar e materializar o nosso valor. Tá? Portanto, o valor taurino, ele também é subjetivo. Ele não se trata simplesmente do valor material, daquilo que a gente pode ingerir e provar com os sentidos. O valor material, o valor imaterial também faz parte de Touro. As pessoas que nasceram com Quiron em Touro são pessoas que carregam essa ferida de, em algum lugar, elas não se sentiram valorizadas e elas estão numa vida, tá? As pessoas que nasceram com Quiron em Touro ou Quiron em qualquer área do mapa estão sempre numa jornada. A jornada de Quiron em Touro é descobrir o seu valor, é descobrir aquilo que realmente tem valor para elas, beleza? E nesse sentido, olhar para aquilo que incomoda, olhar para essa dor, é uma direção muito tangível, beleza? Lembrando que Quiron, no mapa, ele sempre aponta para a possibilidade da gente desenvolver o nosso dom, tá? E através dele, a gente se torna o Quiron mitológico que, ao superar certas coisas, você desenvolve uma autoridade interna para compartilhar isso com os outros, beleza? Como terapeuta, eu trabalho com muitas outras ferramentas, e tem uma delas que é muito em linha com tudo que eu estou falando aqui sobre Quiron, que é uma das técnicas que eu me tornei certificado em 2009, chama-se EFT. Eu me certifiquei com o criador do método. EFT trabalha com 3 aspectos essenciais. Primeiro, a gente reconhece aquilo que incomoda. Segundo, a gente aceita essa dor. E terceiro, enquanto a gente mantém a atenção, a gente não foge, a gente mantém a atenção naquilo que incomoda e naquilo que dói, naquilo que incomoda, seja a nível mental, emocional, espiritual. E mantendo a atenção no que incomoda, reconhece, aceita, você estimula esses pontinhos que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, e você vai mantendo a atenção naquilo que incomoda, nessa dor, nesse sentimento, e isso vai transformando, isso vai alquimizando, isso vai mudando, beleza? Tem N implicações, mas o fato EFT é uma das ferramentas preciosas. Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal em que eu falo sobre EFT,
E é importante, é uma ferramenta imprescindível. Voltando para Kiron em Touro. Kiron em Touro fala: comece com seu corpo. Regule o seu corpo. Regule o seu sistema nervoso. Cuide das necessidades básicas do seu corpo. Cuide do seu sono. Dê exercício para o seu corpo. Nutra o seu corpo com alimentos saudáveis. Tudo isso é muito Touro. Tá? Regulação de sistema nervoso, uma outra ferramenta que eu trabalho há muitos anos. Eu sou instrutor de respiração consciente, que é uma prática ancestral. Tá? Começou com os yogis há milhares de anos, e hoje a ciência comprova que a bioquímica da respiração, a biomecânica da respiração e o biorritmo da respiração, todos eles adequados, eles trazem um ambiente interno saudável. Então, práticas simples, possíveis, acessíveis a todos nós, são parte do menu do que eu vejo que nessa época de profundas mudanças coletivas, que você é parte, porque você está vivo, você está viva, são extremamente importantes da gente praticar e compartilhar no nosso dia a dia. Beleza? Aos sábados, às 15 horas, eu conduzo uma vivência online na plataforma que eu atendo, onde a gente trabalha juntos com essas ferramentas para uma criação contínua de realidade daquilo que a gente deseja criar. Tá? E tendo interesse de participar, manda mensagem. Tendo interesse de atendimentos individuais, manda mensagem. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Um abraço.